Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro formal encontro aqui em formato de live na página da Academia do Arrematante aqui no Instagram. Nós estamos habituados a fazer as nossas lives lá no YouTube e hoje estamos nesse canal, muito feliz em encontrá-los. O pessoal já está chegando aqui, já está entrando. Obrigado aí a todos pela presença, o Carlos aqui, tô vendo, pessoal, Carlos, o Ricardo também, Edilson, que legal. Obrigado, pessoal que está chegando aí, tema bem importante para abordarmos hoje. Eu quero muito que vocês participem, compartilhem conosco aqui suas dúvidas, sugestões a respeito de um tema extremamente palpitante que se refere à arrematação de imóveis ocupados no leilão. Como nós compartilhamos aí no e-mail, nos convites que nós circulamos aí nas redes sociais, é um tema que impressionantemente ele ainda faz parte do cotidiano de muitas pessoas no formato de pesadelo, pasmem, né? Porque ele ainda aparece, acreditem, como um obstáculo, como um medo a ser superado, como um preconceito, ou como, enfim, como algo que afasta muitas pessoas da arrematação de imóveis nos leilões, quando na verdade, e aí o nosso grande objetivo deste encontro é mostrar para vocês que não deve ser um problema, isso não deve ser encarado como um obstáculo. E detalharemos aqui para vocês o porquê de acreditarmos nisso, que ele não deve ser interpretado, encarado como um problema, o fato do imóvel estar ocupado. Aí o pessoal já está mandando aqui o boa noite Carlos, tudo bem? Que legal, Carlos de São Paulo, Gama Leilões, legal Gama, obrigado aí pela participação, o pessoal está chegando, Daniel também, Ofélia, que legal, Ofélia, obrigado aí, feliz de encontrá-los aqui na nossa página do Instagram, muito bacana. Não sei se vocês já arremataram algum imóvel ocupado ou se pretendem fazê-lo e se eventualmente esse assunto faz parte aí da realidade de vocês. Obrigado, excelente. O pessoal está chegando aqui e a gente já vai entrar no tema propriamente dito. Vocês, lá o Marcelo também chegou, o Marcelo Malta, legal, Marcelo, obrigado aí pela participação. Vamos lá, pessoal, vamos então ao tema propriamente dito. Como eu disse para vocês, o fato do imóvel estar ocupado ainda incomoda muitas pessoas e faz com que muitos e muitas deixem de dar os seus lances nos leilões de imóveis, muitas vezes perdendo excelentes oportunidades por algo que não deveria representar um problema, digamos assim. Então, nosso papel aqui é democratizar, mostrar com máxima publicidade possível de que isso não deve ser interpretado como um problema. E vou mostrar para vocês, espero que vocês compartilhem também conosco aí as suas ansiedades, o porquê que eventualmente isso na leitura de vocês possa eventualmente em algum momento ter incomodado, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, eu preparei aqui um material para dividir com vocês e elenquei 3 tópicos, tá, que aparecem como justificadores aí na crença, muito na crença popular, de que o fato do imóvel estar ocupado seja eventualmente um problema. Quando destaco eu aqui, não é. Mas vamos lá. Por que ele pode eventualmente aparecer para algumas pessoas como se fosse um problema? Então, 3 tópicos. Vamos lá. O primeiro tópico é o seguinte: em razão dos custos para desocupação, certo? A gente vai falar isso aqui mais no detalhe no decorrer aqui da live, mas um primeiro tema que é importante nós abordarmos refere-se aos custos para desocupação do imóvel arrematado, certo? Um segundo tópico aqui justificador seria o tempo para você promover a desocupação do imóvel. Então, o que as pessoas podem indagar é o seguinte: tá, tudo bem, arrematei, mas quanto eu vou gastar além, né, do valor do lance que você tem que pagar, da comissão do leiloeiro, enfim, ITBI, são os custos aí tradicionais de aquisição de um imóvel em leilão. Quanto será que eu vou ter que pagar, gastar, investir, né, para
para assumir a posse do imóvel e quanto tempo demorará isso? Esse é um tópico importante aqui para nós abordarmos. E um outro, terceiro tópico aqui, justificador, muitas vezes aí de noites intranquilas das pessoas, né? Não que nós pensemos dessa maneira, mas que pode eventualmente significar aí para as pessoas algo desconfortável, digamos assim, seria, enfim, essa pousão aqui, a própria palavra, o desconforto de, se necessário for, promover a retirada de alguém que ocupa um imóvel, né? Promover a retirada desta pessoa do imóvel, se necessário for. Então nós elencamos aí 3 tópicos que são os mais presentes no imaginário das pessoas, certo? Para quem frequenta os leilões, isso provavelmente já é um assunto amadurecido. Alguns já com as suas conclusões tiradas, né? E espero que concordem aqui, mas evidentemente que se não concordarem, tem toda a liberdade para isso, o canal aqui é aberto. Mas a gente estimula as pessoas para que sigam no caminho de leitura do assunto, no sentido que ele não é problema, o fato do imóvel estar ocupado não é um problema nos leilões de imóveis, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, ok? Então vamos lá, aqui saudando as pessoas, obrigado aí todo mundo pela participação, estou vendo aqui, Rejane, obrigado Rejane, joia, mandaram aqui um salve, obrigado a Rejane, o CF Neto também, legal, Silva, Paulo, obrigado Paulo Mariano pela participação, André também adicionou aí, legal, Silva, St. Clair, legal a todos, muito obrigado, coloquem aí as suas dúvidas, suas necessidades, e a gente vai aqui lendo e vou falando e vou tentando responder as indagações, certo? Muito obrigado aí. Vamos em frente, vamos lá. E é importante porque tem pessoas aqui que estão presentes que talvez já tenham alguma familiaridade com o mundo dos leilões, outros às vezes são até especialistas, porventura, né, estejam aqui na qualidade de investidores ou de arrematantes já experimentados, ou até de advogados, corretores, enfim, profissionais do mercado imobiliário também em geral. E já outros, por exemplo, podem eventualmente estar começando agora no ambiente dos leilões, porque isso tem acontecido muito, em razão, basicamente, de 2 aspectos, que eu até já destaquei em outras lives, mas eu sempre faço questão de ressaltar. Quero dizer o seguinte, por que hoje os leilões de imóveis estão muito mais procurados do que há tempos atrás? Basicamente, por 2 motivos. Primeiro, em razão da queda da taxa de juros, né, da queda da Selic, o que proporcionou ao mercado olhos voltados para algo diferente dos bancos. Então, hoje, muitas pessoas saem dos bancos, dos investimentos tradicionais e buscam alternativas para fazer o seu dinheiro andar, quer dizer, fazer o dinheiro rentabilizar, porque deixar o dinheiro no banco, isso já é facilmente perceptível, não dá, né? O dinheiro não rende no banco, ele perde inclusive para a inflação. Então, muitos e muitas acabam buscando alternativas, outras, né? E os leilões nesse aspecto se mostraram mais interessantes. Muitas pessoas acabaram buscando por esse canal e estão de parabéns por essa escolha. E o segundo fator que fez com que os leilões se tornassem ainda mais atrativos, digamos assim, é a pandemia, o que é algo lógico e indesejável, evidentemente, uma crise pela qual o mundo passa e vamos superar, certamente, somos todos otimistas, mas estamos ainda, né, em pandemia, e o fato é o seguinte, por força dessa situação pandêmica, a casa própria mais se valorizou, porque na casa, muitos, além de morarem, trabalham. Então, você fica mais tempo em casa, logo é natural que o mercado devolva isso em forma de valorização dos imóveis. E aí, muitos, buscando, né, o mercado imobiliário, acabaram encontrando nos leilões uma excelente alternativa. Então, foi por força desses 2 fatores que eu citei aqui para vocês, que os leilões de imóveis eles estão sendo mais procurados do que antigamente, porque o mercado está aquecido. Claro, o mercado ele não está aquecido de uma maneira generalizada, a gente tem que setorizar, né, especificar. O aquecimento está mais intensificado no que tange a imóveis residenciais.
Claro, casas, terrenos, né, apartamentos são os principais itens buscados aí pelos arrematantes de imóveis, certo? Então vamos caminhando aqui. Não sei se vocês trabalhavam, né, já pensavam nessas premissas, espero que para vocês aí tenha enriquecido e seguimos aqui. Vamos lá, por quê? Aí um outro ponto importante para daí a gente entrar na questão, bem no coração mesmo da questão da posse do imóvel. Um tópico aqui, por que o leilão acontece? Para muitos que já estão aí habilitados, trabalhando na área, né, já conhece esse assunto. Mas para quem está chegando agora, por exemplo, basicamente por dois motivos. Por que os leilões acontecem? Ou por força de dívida, né, porque a pessoa não pagou uma dívida, então este imóvel foi penhorado, enfim, de alguma maneira ele precisa ser vendido para pagar esta dívida que a pessoa não quitou. E por força de extinção de condomínio, e aí não estamos falando de dívida, digamos que você e o seu irmão sejam donos proprietários, né, do mesmo imóvel, ou você e o seu sócio, você e seu primo, você e um amigo, enfim, é uma situação de copropriedade. Um quer vender, o outro não quer vender e não chegam num acordo. A única maneira de você solucionar isso, esse desencontro de vontades, digamos assim, é por meio de uma ação judicial de extinção de condomínio. Então vejam, aí a razão deste leilão não é uma dívida propriamente dita, não é dívida, mas enfim um desencontro de vontades em relação ao objetivo que se quer dar para o imóvel. Basicamente o leilão acontece por força dessas duas situações que eu narrei aqui para vocês, certo? Obrigado aí pessoal que está chegando aí, o pessoal que adicionou, Gigapeg, também aqui o Vilmar, legal, adicionou Marcelo Toliano, obrigado Marcelo aí pela participação, Adriana Hoff ADV, legal Adriana, obrigado aí pela participação. Vamos em frente aqui, se tiverem alguns apontamentos, vou acompanhando aqui também as perguntas e os comentários. Outro tópico importante para a gente entrar aí já no tema propriamente dito é o seguinte, é a diferença, né, entre leilão judicial e extrajudicial. Basicamente é o seguinte, o leilão judicial ele acontece no judiciário, então o imóvel vai a leilão por força de uma determinação de um juiz ou de uma juíza em um processo judicial. Então, o leilão judicial acontece baseado num processo judicial que tramita no judiciário. O extrajudicial, como a própria palavra diz, né, o leilão extrajudicial ele acontece fora do judiciário. Então não existe processo judicial que dá ensejo ao leilão. Normalmente aí, o exemplo mais presente aí na realidade brasileira são os leilões dos bancos, né, das instituições financeiras, que retomam, né, os imóveis que servem de garantia para vários de seus contratos, e o mais comum aí é o contrato de alienação fiduciária, né? Mas existem outros. Mas o mais comum então, alienação fiduciária, o banco, a pessoa não paga o empréstimo, aí o banco retoma o imóvel e faz o leilão para se desfazer daquele ativo, porque o interesse do banco não é manter o imóvel na sua carteira. Então, esse é o exemplo mais frequente aí na realidade dos leilões extrajudiciais. E aí, entrando diretamente aqui no tema, né, do nosso encontro, porque a gente está falando de posse. E aí vale entender essa diferença entre leilão judicial e extrajudicial pelo seguinte: quando você, depois de arrematar um imóvel, estiver diante de um leilão judicial, a imissão na posse, e o que é emissão? Emissão é com letra I mesmo, né? Não é emissão, é emissão com letra I de igreja. Vamos lá. A emissão na posse, ela se faz no próprio processo em que você arrematou, porque se o leilão é judicial, você arrematou dentro de um processo, então o próprio juiz ou juíza do processo ali que conduz o caso, ele é que vai expedir o mandado de emissão na posse. Então veja, isso é uma diferença significativa em relação ao leilão extrajudicial. No judicial já existe processo, então se você precisar provocar o juiz para ele te dar a ordem, a decisão para que você assuma a posse do imóvel, não há necessidade de ingressar com um novo processo, pois já existe um processo tramitando. Então é neste processo onde você arrematou que você vai fazer o seu pedido de emissão na posse. Já se o leilão for extrajudicial,
né, e você não assumir a posse amigavelmente, né, sem a necessidade de pedir por uma tutela do Estado, né, uma liminar, uma decisão do juiz, aí sim, no caso do leilão extrajudicial, você que precisará ingressar, você na qualidade de arrematante, precisa dar início a um processo de emissão na posse, né, uma ação de emissão na posse, pedindo para o juiz conceder isso para você, para daí sim você se emitir na posse do imóvel arrematado. Então a diferença, ela é simples, é assim, né? Eu estou falando aqui em termos teóricos. Vamos lá, arrematou no leilão judicial, é no próprio processo que você arrematou. Arrematou no leilão extrajudicial, você, se necessário, vai ter que ingressar com uma ação para pedir para o judiciário a posse do imóvel arrematado. Legal o pessoal que está chegando aqui, o Marques, legal, obrigado, Yumi 2020, a Bruna também, obrigado Bruna aí, pessoal que está chegando. Gratidão a vocês aí pela participação. Vamos lá, eu também trouxe 2 importantíssimos tópicos aqui para compartilhar com vocês, importantíssimos, tá? Que são os que dão sustentação à afirmação que eu estou fazendo de que arrematar imóvel ocupado não é um problema. Vamos lá. O primeiro tópico é o seguinte: o arrematante, ele é um terceiro de boa-fé. Isso é um termo jurídico, né? Mas não precisa ser advogado é para você entender o que é um terceiro de boa-fé. Terceiro porque ele está chegando, né? Ele não é nem o credor, nem o devedor, então ele é uma terceira pessoa estranha que está chegando na relação, e por isso que ele se chama terceiro, e de boa-fé, porque ele está trazendo solução para um desencontro de vontades, para um litígio, digamos assim. E qual é a solução que o arrematante traz? O dinheiro, gente. O arrematante, ele deposita o valor do lance, então ele traz uma solução para um problema. Esse problema, como eu disse para vocês alguns minutos atrás, ele pode ser tanto de inadimplência, né, porque não houve o pagamento de uma dívida no tempo e modo devidos, como um desencontro de vontades de 2 coproprietários, né, tem 2 donos do imóvel, um quer vender, outro não quer, aí o único jeito de solucionar isso é fazendo a venda forçada do imóvel por meio do judiciário, né, através de uma ação de extinção de condomínio ou de dissolução de condomínio, tanto faz. Certo? Então esse é o primeiro tópico que dá sustentação, que fundamenta essa minha afirmação aqui que eu estou trazendo para vocês de que arrematar imóvel ocupado não é problema. E a segunda afirmação, né, o segundo tópico que me dá sustentação para eu trazer esses dados aqui para vocês, e aí tem uma pergunta até da Cláudia, mas deixa eu só falar aqui, deixa eu só ver a pergunta aqui da Cláudia, não, é do Cláudio, né? Legal, obrigado Cláudia aí por participar, que está falando do custo, né, para entrar com a emissão na posse. Eu vou responder aqui para você. Só falar do segundo tópico aqui. O segundo tópico, a todos, né, o Cláudio e demais aqui que estão presentes, é a lei. Porque a lei, vejam, nem precisaria, né? Digamos assim, a lei prevê que o arrematante tem direito à posse do imóvel, porque isso o bom senso já diz, ele já recomenda, mas o fato é que além do bom senso já indicar, claro, é lógico, né? Se você arrematou um imóvel no leilão, evidente que você quer assumir a posse do imóvel. Não dá para dizer que não vai querer assumir, claro que você vai querer assumir. Então, lógico, mas a lei assim prevê. Eu vou citar aqui 2 dispositivos de lei importantes para vocês anotarem, 3 na verdade, tá? Aqui o Paulo também chegou. Paulo, obrigado. Aqui o Paulo Mariano, obrigado. Colocou também uma observação, uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Nesses casos de arrematação extrajudicial, entendo mais complicado a posse do imóvel, considerando que o devedor pode ter promovido demanda contra o banco, retardando assim a ordem de emissão. Sim, Paulo, a gente vai comentar isso aqui. Pode acontecer eventualmente de existir, né, alguma ação revisional, digamos assim, em relação ao que o devedor propõe contra o banco. Porém, pelas pesquisas, né, que nós fizemos aqui de jurisprudência, são raras, né, são as liminares, né, que os devedores conseguem para suspender o leilão, elas são mínimas, né? Elas são minoritárias se comparadas com as arrematações com obtenção da posse. Por isso que
Eu acredito nesse sentido, de que eventuais decisões, né, que paralisem, suspendam, enfim, a evolução do leilão, elas não são majoritárias, elas são minoritárias, são os casos mais excepcionais, digamos assim, mas que valem, claro, ser considerados, como você bem pontuou aqui. Obrigado aí, Paulo, por compartilhar conosco a sua experiência. O Valete aqui, deixa eu ver se é isso, ele fala assim também: a posse é o menor dos problemas, o duro é a lerdeza do judiciário, Fernando. Separe um momento no fim da live para perguntas gerais. Sim, perfeito. Eu vou deixar assim, pessoal, vamos separar aqui no final da live perguntas, né, fora aqui um pouco do tema, bem do tema propriamente dito, podem colocar que eu vou respondendo, tá bom? Aí as perguntas gerais a gente responde no final. Obrigado aí. A gente fala assim da questão do tempo no judiciário, com certeza absoluta. É um aspecto sim a ser considerado. Vamos lá. E vou fazer, aliás, vou até me adiantar aqui, eu tinha colocado isso como tópico, mas vou até me adiantar porque isso tem a ver, né, com o tema, não está fora do tema. O seu comentário é muito pertinente. E é o seguinte, nós temos, basicamente, dois tipos de processo. Aquele que tramita em papel ainda, que a tendência é cada vez mais diminuir, porque o judiciário, de uma forma geral, ele está se digitalizando, né? E os processos eletrônicos. Então, o judiciário está caminhando aí muito bem. Claro que existem fóruns, tribunais que estão mais na frente, outros nem tanto, mas de uma maneira geral, esse é o caminho, né, do judiciário, de digitalização. E os processos eletrônicos, naturalmente, eles tendem a caminhar mais rapidamente, porque a burocracia é menor, enfim, os atos são mais rápidos, existem providências que você adota eletronicamente que são muito mais fáceis, muito mais breves do que aquelas do mundo físico, que tem que grampear papel, carimbar, anexar, juntar, etc. No eletrônico, e tudo isso que eu falei aqui, às vezes se faz de maneira totalmente automática, sem a participação, muitas vezes, do ser humano. Então vejam que coisa positiva. Mas o fato é que ainda existem processos físicos, né, que tramitam em papel. E esses processos, não é uma regra absoluta, mas vários deles ainda tramitam com mais lentidão. Por quê? Porque por força dessa burocracia natural, o processo físico. Existe um outro aspecto também, que existem cartórios mais assoberbados de trabalho, né? Outra característica, por exemplo, existem juízes que são mais rápidos, outros nem tanto. Então, isso aí você consegue perceber. Existem juízes, por exemplo, eu analiso bastante com mais proximidade, né, o judiciário do TJ São Paulo, aqui do estado de São Paulo. Existem juízes, por exemplo, que despacham no dia. Então você faz um pedido no mesmo dia. Isso aí está de parabéns o judiciário pela extrema celeridade. Já existem juízes, por exemplo, que às vezes o que um demoraria meio dia para analisar, o outro às vezes demora 2, 3 meses. Então são circunstâncias a serem consideradas pelos arrematantes de imóveis em leilão. E isso pode, claro, impactar a questão da posse, que é o tema aqui, né? O tema coração do nosso encontro. Obrigado, pessoal, que está chegando aí. Estou vendo todo mundo aqui, o Ricardo Perretti, o Fábio Mattioli, obrigado, Fábio. Também o Bruno Lucarelli, Bruno, pessoal, Vivi também, obrigado aí pela participação, S. Nogueira, a todo mundo aí, muito obrigado aí por estarem presentes. Coloquem aí as suas dúvidas, eu vou comentando aqui, vou visualizando e comentando. O negócio é dinâmico. Estou animado aqui, pessoal. Então vamos lá. 3 artigos de lei, tá? 3 não, na verdade são 4, né? Porque 2 são do Código Civil. Mas eu vou mencionar para vocês, não vou ler aqui os artigos, não é o objetivo da live. Para quem já é advogado, advogada, lógico que isso é bem mais simples, é bem mais fácil. Para quem não é, pode anotar e depois ler, porque é super simples, é só você entrar no Google e colocar a lei que eu estou falando para você ler. Não é difícil de você entender esses artigos. Eu vou mencionar os 3 aqui, tá bom? E aí eu estou só vendo um comentário aqui do Valete, revoltado. Vamos lá, Valete, ele diz assim: Fernando, fiz um arremate desde o dia 10 e, pasmo, até hoje, dia 27, o juiz sequer deferiu a arrematação. Isso para mim é longe do razoável. Pois é, eu compreendo, estou vendo aqui, obrigado, Valete, pelo comentário, estou vendo aqui, mas são 17 dias, né? O Carlos, na sequência, ele fala: concorda totalmente com o Valete, tem o processo judicial em São Paulo que vai fazer 2 anos, todos estão trabalhando, os juízes acham que vão pegar
Covid pelo computador, pois é, eu compreendo. Agora, essa questão do tempo, né, comentando aqui, é um tema muito importante, porque é lógico que o arrematante quer velocidade. Ele colocou o dinheiro ali no processo, no leilão, seja ele judicial ou extrajudicial, o arrematante quer a posse e propriedade, são dois atributos que ele quer para ontem, digamos assim. Você injetou o dinheiro, que é o retorno. Agora, o que eu costumo destacar sempre, é lógico que não existe uma verdade absoluta, a gente acabou de mencionar, existem juízes que são mais ágeis, outros nem tanto, cartórios mais organizados, outros nem tanto, tribunais mais evoluídos nessa questão digital, outros nem tanto. O que dá para você fazer, assim, não dá para você adivinhar com antecipação, antes do leilão, quanto tempo isso vai demorar, até porque podem eventualmente existir recursos, impugnações, mas a maioria absoluta dos contratempos que podem eventualmente aparecer na sua jornada de arrematação, eles são previsíveis. Longe de mim aqui querer ser bidu. Ninguém é bidu para adivinhar o futuro. Mas fazendo, por exemplo, uma análise de um processo judicial, quem é advogado ou advogada talvez tenha mais familiaridade, mas quem não for, não tem problema, porque eu vou tentar ser o mais claro possível. Se ficar dúvida, vocês me falam. Se você, antes de arrematar um imóvel num leilão judicial, por exemplo, você verificar quanto tempo este juiz ou esta juíza demora para dar um despacho, é muito provável que este juiz continue demorando este mesmo tempo após a arrebatação do seu imóvel. Então, isso você consegue se antecipar, de maneira que isso não venha a ser uma surpresa para você depois, tá bom? Isso é um ponto muito importante que eu queria destacar. O Ian também chegou, obrigado Ian aqui pelo comentário, ele fala assim: boa noite, professor, dá para dizer também que existe a ótica do ocupante de boa-fé e do ocupante de má-fé, aquele que dificulta ao máximo? Como mitigar e identificar essa característica? Sim, embora isso, obrigado aí pelo comentário, muito interessante, embora essa questão de boa ou de má fé, ela possa ser trazida à baila, digamos assim, né? Trazida para análise, ser submetida para um juiz, por exemplo, o fato é que, esteja ele de boa ou de má fé, a lei dá essa proteção para o arrematante. Se o arrematante adquiriu o imóvel no leilão, é direito dele assumir a posse do imóvel, independentemente de quem estiver ocupando o imóvel. Esta é a regra geral. Você pode eventualmente ter alguma exceção, você pode eventualmente encontrar algum caso, alguma liminar, alguma situação, sim, você pode encontrar, mas não é a regra. Isso eu consigo afirmar para vocês com segurança. Existem situações excepcionais, sim, mas elas não são a regra. Existem 4 artigos de lei que eu quero destacar, que eu falei aqui para vocês, e para quem quiser, depois consulta. Vamos lá, é o artigo 901, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tá bom? Então anotem aí, se você colocar lá no Google CPC, né, Casa Paulo Casa, né, CPC Planalto, o Google já traz para você ali o Código de Processo Civil. Você clica lá, um código extenso, né? Mas vai direto no artigo 901, parágrafo 1º. Então é um artigo importante relacionado à posse do imóvel. Tem um outro artigo legal, importante para vocês conhecerem também, que é o artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária, certo? Que é a Lei 9.514 de 97. E os outros 2 artigos são ambos do Código Civil, que eu vou mencionar para vocês. Então são os artigos 1204 e 1228. Então 1204 e 1228 do Código Civil. Vejam, pessoal, esses 4 dispositivos, existem outros, tá? Mas esses são os assim, mais importantes em relação aos tópicos que eu estou mencionando para vocês, relacionados ao nosso diálogo de hoje, que é obtenção da posse do imóvel arrematado. O direito do arrematante está consagrado, protegido, né, agasalhado, termo que vocês quiserem aqui, por esses artigos de lei, certo? Se você combiná-los, você facilmente identifica o direito do arrematante de obter a posse do imóvel arrematado. Aí depois, na sequência aqui, obrigado Georgia por estar presente, Everyu, obrigado Everyu por estar aqui conosco, Paulo Mariano colocou um comentário aqui, vamos lá, deixa eu ver. Ian, se você me permite, se você perceber no processo,
que a outra parte agrava, até quando o juiz respira, pode ter certeza que o processo vai demandar mais tempo. Bem ponderado, Paulo. Obrigado aí pela sua consideração. Isso aí dá para é uma análise que você consegue fazer antes de dar o lance. O ponto é o seguinte, esta análise é o que se recomenda, mas claro que às vezes não é o que acontece na prática, a gente não consegue fazer com que todos sigam o que a gente quer que aconteça, mas muitos arrematantes ainda dão os seus lances sem fazer o estudo prévio, sem fazer a análise prévia, o que não é recomendável, nós sempre destacamos isso. E entre os pontos que devem ser analisados está esse. Por exemplo, se você vai arrematar num leilão judicial, dá para você verificar quanto tempo este ou aquela juiz estão demorando para dar um despacho, dar uma decisão. Isso aí dá para você analisar, não tem dificuldade nisso. O processo, salvo casos excepcionais, o processo tramita de maneira pública. Então você acessa o site do tribunal, coloca o número do processo e consulta os principais andamentos. Às vezes você não consegue acessar a íntegra do processo, porque para isso você precisa ser advogado se for um processo eletrônico, né? Aí você precisa de uma senha, ter um certificado digital para acessar a íntegra, o conteúdo, mas os principais andamentos, normalmente os sites dos tribunais são bem completos, você consegue fazer essa análise sem maiores complexidades. Obrigado aqui. Tem o Ever Wilson, ele falou se pode fazer uma consideração, mas é claro, lógico, pode, deve, fica super à vontade aqui. Às vezes as perguntas vão passando e eu acabo não conseguindo responder, mas colocou assim: comprei um imóvel, após o juiz conceder a posse, o MP entrou no processo, alegando que tem incapaz. Agora já faz 3 anos e não consigo ter a posse. O que orienta? Pois assim, você arrematou no processo judicial, certo? No processo judicial, essa questão de haver um menor envolvido é um ponto a ser observado antes do leilão, porque pode acontecer de você ter, às vezes, necessidade de intimação de determinadas pessoas, ver se aquele menor está devidamente representado pelos seus, enfim, pelo seu curador ou tutor, enfim, os seus representantes. Se existe um advogado que foi devidamente intimado no processo, se foi respeitado o percentual mínimo de todos os participantes, mas isso antes de você dar o lance. Aí eu não sei nessa situação do seu caso concreto se esses pontos foram, por exemplo, observados, o que o Ministério Público está alegando, por que o Ministério Público não participou antes. São tópicos a serem observados. Aqui o Valete Revoltado diz o seguinte: esse é um outro problema, o arrematante ter acesso, se você pede senha, alguns cartórios fornecem, outros não. De fato, eu compreendo essa dificuldade, a gente já teve conversando com outras pessoas a esse respeito, e o fato é o seguinte, existem sim processos que para você, por exemplo, os eletrônicos, para você ter acesso, você precisa de um advogado, de uma advogada, salvo o contrário, eles não dão autorização. Mas essa é uma informação, por exemplo, independentemente da gente concordar ou não, sem entrar nesse mérito, dessa questão, mas se isso é justo ou injusto, enfim, é um outro ponto. Mas o fato é que sim, pode existir essa dificuldade. E como que você vai solucioná-la? Se você precisa ter acesso à informação, você precisa de um advogado, de uma advogada para consultar o processo. Ou você entra em contato com o cartório e solicita na qualidade de terceiro interessado. Você tem razão quando alguns dizem que certos cartórios concedem, outros não. O mais comum é você precisar estar representado por um advogado, uma advogada aí, para pedir acesso ao processo. E aí o juiz, o correto, no meu entendimento, seria o juiz autorizar. Porque não tem porquê, se a pessoa é um potencial interessado em participar do leilão, quer saber se os atos prévios foram todos respeitosos, com a legalidade, com todos os procedimentos que devem ser adotados, por que negar a este terceiro interessado acesso ao processo? No primeiro momento não me parece existir um motivo que justifique uma recusa do juiz para isso. Aí, deixa eu ver aqui, esse caso, o Valete diz assim: olha, Fernando, esse caso do Everwill é um caso em que, se o interessado tem acesso à íntegra, poderia ter esse conhecimento. Aí pode ser que sim, de fato. Eu não conheço o caso concreto. Aqui na live, às vezes, a gente não tem essa condição, essa disponibilidade
por exemplo, de olhar o caso no detalhe. Às vezes é um processo longo, não tem como a gente parar aqui e olhar o caso, mas eu estou aqui para tentar trazer respostas objetivas para vocês, né, que impactem vocês, sejam verdadeiras, fundamentadas, para vocês tomarem os seus melhores passos. Existem, lógico, casos excepcionais que podem ensejar, às vezes, uma análise mais ou menos, né, aprofundada, mas todos os comentários super bem-vindos. Obrigado, Valete, obrigado, Everyu, por trazer, por compartilhar conosco aqui a tua necessidade, a tua história, porque ela é muito importante. E deixa eu ver aqui, chegou também o Lilu, cá, legal, obrigado aí pela participação. Seguimos aqui, vamos lá, pessoal. Eu inclusive, falando até desses contratempos, porque aqui a gente não está para falar só coisa boa ou só coisa ruim, a gente tem que estar aqui para falar o que acontece nos leilões, porque é isso que vocês querem saber. Lógico que vocês querem resultado bom, resultado positivo, querem fazer boas compras com sucesso, sair com os imóveis, né, regularizados, com posse e propriedade, para depois morarem ou para revenderem, fazerem um lucro, etc. Mas, lógico, eu fiz uma anotação aqui para pontuar com vocês. Podem existir recursos? Podem. Podem existir impugnações? Sim. Podem existir, enfim, medidas adotadas por terceiros, ou como o próprio, né, colega trouxe aqui, enfim, uma intervenção do Ministério Público? Podem. Mas na maioria absoluta das vezes, pela nossa experiência, o que nós identificamos é que esses acontecimentos, eles são previsíveis. Você tem condição, claro, não de prever, de antecipar o futuro, se vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, ninguém é bidu, como eu disse anteriormente, mas são previsíveis, né? Você consegue se antecipar para você se preparar para o caso de eventualmente essa situação de um recurso, de uma impugnação, de algo que você não deseja, mas que pode acontecer. Se isso vier a acontecer, não foi uma surpresa para você. Então, não só sobre o aspecto técnico, né, que eu acho importante a pessoa se preparar, mas também sobre o aspecto comportamental, psicológico. Porque se você sabe que pode ter uma impugnação e ela acontece, então tudo bem, né? Gera um desconforto? Gera. Nada de errado disso. Mas você sabia, ou você precisaria ter tido esse investimento prévio para depois não se surpreender e ficar, às vezes, chateado, né? E, enfim, numa situação, às vezes, desconfortável com você mesmo, porque é uma informação que você, na maioria absoluta das vezes, consegue dela se alimentar para depois não ficar chateado. Teve impugnação? Tudo bem, isso estava no meu script. Eu me preparei, isso faz parte. Se demorar, tudo bem, mas eu vi que esse juiz aqui, ele demora normalmente 2 meses para dar um despacho. Então, no meu caso, ele demorou 2 meses, não é uma surpresa. Não é desejável? Não é. Todo mundo quer que você tenha a posse e a propriedade para ontem, digamos assim. Mas se o juiz demorar 2 meses, e ele já demorava até então, convenhamos, né, comigo, não é para ser uma surpresa. Aqui, a Lica Passarinho, obrigado, LCA Passarinho, né, ela fala assim: Fernando, você poderia fazer uma live elencando todos os pontos que devem ser observados antes de arrematar um imóvel? Claro, aliás, vou até fazer um convite para você e todos os demais aqui. Hoje a gente está fazendo a primeira live assim, formal, digamos assim, aqui no Instagram, mas nós já estamos há praticamente 1 ano fazendo lives no nosso canal lá do YouTube. Então lá tem dezenas de horas, né? Lives que eu fiz, muitas sozinho e outras com convidados, com, enfim, investidores, advogados, corretores, professores aí. Tem dezenas de horas de conteúdo. Então te convido, acompanhe, continua aqui no Instagram, porque agora nossos encontros serão aqui semanais. Mas se você tiver oportunidade, tiver essa disponibilidade, vai para o YouTube também, porque lá tem videoaulas, são videoaulas mais longas, né, de entre 1 e 2 horas, que nós mergulhamos nos assuntos. E eu compartilho essa sugestão com você, tá bom? Mas a gente vai fazer sim, obrigado aí pela sua dica, tá bom? Obrigado aí, vamos em frente. Seguindo aqui. E agora vamos falar um pouquinho de custos, né? Porque é um tema muito importante. Quanto é que vai custar, gente, para assumir a posse do imóvel arrematado? Qual que é a ordem de grandeza, digamos assim?
Eu trouxe para vocês aqui, são referências importantes, que não necessariamente são aquelas que serão praticadas, mas elas estão publicadas no site, por exemplo, da OAB São Paulo. Você necessariamente que está nos acompanhando, às vezes não está no estado de São Paulo, então você pode consultar o site, por exemplo, da OAB do seu estado, para você ver quais são os valores das tabelas, né, das OABs locais. Então eu vou trazer aqui como referência, são números publicados, vocês conseguem acessar isso no site da OAB São Paulo, certo? Então são números que eu gostaria de dividir com vocês, que são valores que não necessariamente, não obrigatoriamente vão ser seguidos pelos advogados ou advogadas que vocês contratarem, mas eles são referências. Então, para vocês terem uma ideia do quanto custa determinado serviço nos padrões mínimos recomendados ali pela OAB São Paulo. Vamos lá. Por exemplo, se você arrematou um imóvel e antes de qualquer providência, né, quer dizer, você já, enfim, a arrematação já foi homologada, mas você quer fazer uma notificação para as pessoas entregarem a posse do imóvel. Quanto custa uma elaboração de uma notificação extrajudicial de acordo com a tabela, o preço mínimo recomendado pela tabela da OAB São Paulo? R$ 656, certo? R$ 656. Vamos lá. Próximo valor que eu acho interessante vocês terem em mente. Vamos lá, um acompanhamento de uma notificação, porque uma coisa, vejam, é um advogado precisar fazer uma notificação, outra coisa é ele acompanhar a notificação em si. R$ 656 também, certo? Também 656. Vamos lá. Se você precisar contratar um advogado para fazer um requerimento ou uma petição, certo? Um requerimento ou uma petição. Qual que é o valor mínimo recomendado pela tabela da OAB São Paulo? R$ 918,39. Tá bom? Então, mais um número interessante para vocês. Vamos lá. Um outro valor importante para terem como referência. Se precisarem, por exemplo, contratar um advogado para ingressar com uma ação de missão na posse. Então, digamos que o seu leilão foi extrajudicial. Então, era aquele exemplo que eu dei lá. Bem, o mais comum é leilão de banco, né? O banco fez o leilão, né? Não no fórum, não no judiciário, fora extrajudicial, você arrematou e você precisa obter a posse do imóvel, o imóvel está ocupado, e você precisa dar início a um processo. Então, na tabela da OAB São Paulo, eu estou aplicando a referência que eles usam para ações possessórias, tá? Se vocês olharem no tópico lá das possessórias, eles preveem um valor de R$ 4.591,99. Então, vou repetir, R$ 4.591,99. Isso para o advogado promover uma ação de missão na posse, certo? Vamos lá, na sequência aqui. Um outro valor. Agora, para você contratar um advogado ou uma advogada para fazer um acompanhamento da emissão na posse, é um ato, né? Você vai contratá-lo para este ato em si, se você assim desejar. Quanto que a OAB estipula? A OAB São Paulo, R$ 2.623,99, tá? Para este ato. Agora, diferente daquele outro dos R$ 4.591,99, que quando você contrata, já está englobando todos os serviços do advogado numa eventual ação de missão na posse. Tá? Se você eventualmente precisar ingressar, se você precisar eventualmente fazer um contrato, se for o caso, se você quiser fazer um contrato, às vezes, com o ocupante do imóvel, R$ 3.721,97, tá? Se você entender que é o caso. Então, são valores que, como eu ressaltei aqui anteriormente, não necessariamente os profissionais com os quais vocês dialogarem vão praticá-los, mas para os fins a que se destina o nosso encontro de hoje, eles são boas referências para você que está nesse mercado e precisa ter uma ideia. São valores públicos, né? Valores praticados pela tabela da OAB São Paulo, certo? Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Aqui é o Carlos Martins aqui dizendo, olha, existem, picaretas, tá falando de existem leilões bancos, judiciais, aqui talvez esteja relacionando aqui com outro comentário anterior. Estou vendo aqui a Everwill também falando,
Fizemos petição de desistência, o juiz não aceitou e me arrastou para essa situação. É que eu perdi os comentários anteriores aqui, mas estou imaginando que você está falando a respeito, né, da sua arrematação. Às vezes você postulou porque as hipóteses, né, de desistência da arrematação, elas são bem específicas, né? Não pode pedir a desistência em qualquer, generalizadamente, em qualquer situação. As hipóteses de desistência, elas são bem pontuais, bem específicas, certo? Então vamos lá, gente. Existe um artigo, né, de lei que eu não vou ler para vocês, como eu destaquei, mas ele é bem importante e eu queria só destacar um aspecto dele aqui, que está escrito, gente, na lei, que quando eu falei lá no Código de Processo Civil, que é no artigo 901, o parágrafo 1º, e ele fala o seguinte, né, que o mandado de missão na posse será expedido. Vejam, esse será, a lei está usando o verbo nestes termos. Então, o será é o tempo verbal utilizado pela lei. Onde que eu quero chegar com isso? A lei não está falando poderá ser, ela está falando será. Vamos ver, isso é imperativo, isso protege o arrematante. Por isso que eu destaco para vocês que é direito do arrematante obter a posse. Ele está agasalhado, ele está protegido pela legislação nesse aspecto. Eu estou vendo aqui o comentário, ele estaria resguardado, acho que estão falando aqui, o pessoal está conversando em relação a alguma questão da desistência aqui, da arrematação. O Daniel, obrigado aqui o pessoal que também está chegando, o Antônio Decomedes chegou, obrigado aí, o Daniel Magalhães também, excelente, obrigado pessoal que está participando, e eu estou bem animado aqui, viu? Vocês estão bem ativos, estão colocando aqui as perguntas. Aliás, deixa eu fazer um convite para vocês que querem nos acompanhar de maneira até mais próxima. Nós temos, né, os canais nas redes sociais. Eu sugiro o seguinte, vocês acessem o link da bio aqui do Instagram para vocês cadastrarem os seus e-mails. É só clicar no link da bio no Instagram e aí você clica lá e deixa seu e-mail para a gente conseguir mandar os convites para vocês, para os próximos encontros, mandar nossas sugestões, compartilhar os conteúdos, enfim, de outras naturezas que a gente manda, né? Isso a gente manda com frequência. Então, para você que quer receber esses conteúdos, esses convites, esses materiais, clica no link da bio, deixa lá seu e-mail, que é muito importante para a gente manter até esse contato mais próximo. Obrigado. Aqui o Adriano, ele diz assim, o seguinte, fez uma pergunta, olha, quando existe um coproprietário que deseja arrematar a metade do imóvel, como deve proceder? Excelente questão. Assim, aliás, eu vou até abrir aqui para vocês, aqui agora, a partir de agora, fiquem super à vontade. Já estavam à vontade, mas eu estou destacando. Podem trazer outras questões, não necessariamente a respeito de missão na posse, tá? Eu vou respondendo aqui. Por exemplo, o Adriano fala, como é que o coproprietário faz? Então, Adriano, é o seguinte, eu preciso saber, é um leilão judicial ou extrajudicial? Né? Eu acredito que você está falando de um leilão judicial. A lei ela não disciplina como que ele deve proceder. Existem, por exemplo, coproprietários que preferem dar o lance, certo? No ambiente do leilão, e outros preferem aguardar o encerramento do leilão para exercer o direito de preferência que o coproprietário tem por força de previsão legal, lá no Código Civil. Então, a lei ela não detalha o caminho que tem que seguir. Aí você precisa avaliar, não sei se você está na qualidade de advogado, de você mesmo, o coproprietário, existe um leilão que está diante de você, conversar, enfim, se você é um advogado, conversar com o seu cliente, mas a lei ela não entra nesse detalhe. É que se verificar também se o juiz destacou algo ali, se ele falou, não, o coproprietário precisa participar ou não. Mas assim, às vezes um caminho mais prático, se você não quer ter discussões, enfim, ainda que você não tem o direito, o coproprietário tem direito de preferência, mas se você ganha no leilão, participe e ganha do leilão, você se afastou, você deu de 100, a pessoa deu 99, você deu 100, você ganhou. Ninguém pode chegar e falar que você não ganhou. Agora, se você quer seguir um outro caminho, falar, não quero disputar porque eu não quero elevar o valor do lance, eu não quero gerar essa disputa porque ela vem em meu desfavor. Eu quero exercer meu direito de preferência, eu tenho esse direito protegido, você pode, por exemplo, fazer uma petição no processo, me parece recomendável até, já deixando claro para o juiz que você quer exercer no momento adequado, que você não vai participar do leilão,
Você aguarda o resultado para, se for o caso, e aí, se for o caso, você sim formalizar o seu pedido de aquisição do imóvel, protestando ali pela materialização do direito de preferência, tá bom? Deixa eu ver aqui, aqui, o pessoal, deixa eu ver, acho que eu passei um pouco, temas magníficos, deixa eu ver aqui, trabalho efetuado, aqui, o pessoal falando da Viva Leilões, muito legal, obrigado aí pelo pessoal que tá recomendando, eu também trabalho no site, na Viva Leilões, então é muito legal receber esses elogios aqui, a gente fica muito feliz, obrigado. O Walter também fala, deixa eu ver, quanto cobra a comissão, tem bastante pergunta, vamos lá. Deixa eu ver, o Adriano fala assim, tem que esperar o dia do leilão ou pode pedir antes? Olha, Adriano, primeiro eu acho que você tem que definir, né, se você vai dar o lance no leilão ou se você não vai dar. Se você optar por não dar o lance no leilão, o que eu acho interessante é você formalizar no processo este caminho que você vai seguir antes do leilão, deixando claro que você já está formalizando via petição, que você pretende, que você aguarda pelo resultado do leilão e assim que o resultado for entregue nos autos, que você pretende, dentro do prazo legal, informar se você pretende ou não exercer o seu direito de preferência. Porque às vezes, por exemplo, o coproprietário quer exercer, mas até determinado valor, né? Porque às vezes ele tem metade do imóvel, a outra metade não. Então ele vai comprar a outra metade, ele tem que depositar a outra metade que ele vai adquirir. Só que às vezes a disputa no leilão chega a valores com os quais ele não tem mais interesse. Então aí não dá para. Mas o caminho, assim, com o caminho conservador, se ele não quer dar o lance no leilão, seria já atravessar uma petição no processo antes do leilão, já deixando claro e formalizando isso. Tá? É o caminho conservador, na minha opinião. Deixa eu ver aqui, do Valete Redondo. Agora uma outra questão, enfim, me diga até onde vão as obrigações do leiloeiro, sua equipe, até onde podemos reclamar de uma atuação não adequada desse profissional. Olha, Valete, esse é um tema bem importante, aliás, a gente tem, enfim, sempre na medida do possível, trazendo dicas, sugestões, cautelas para as pessoas, inclusive em relação à interação, né, com os leiloeiros, com as leiloeiras. As responsabilidades desse profissional, desta profissional, estão previstos em lei, claro que devem atuar com zelo, com dedicação, com profissionalismo, enfim, elaborar os editais com todo o cuidado do mundo, efetuar as comunicações. Na maioria, por exemplo, dos leilões judiciais, o mais comum é de você ver os próprios leiloeiros, né, fazendo as comunicações dos interessados para evitar que os processos sejam anulados, porque é o interesse do próprio leiloeiro, né, que a venda seja mantida, não seja desfeita por uma eventual decisão. Então são condutas, lógico, um bom atendimento, tempestivo, rápido, com clareza, enfim, compartilhando tirando as dúvidas das pessoas. E hoje o Brasil, ele é muito sedento, né? Eu não sei se você está mais na qualidade assim de um prestador de serviço ou se você é o arrematante, um investidor de imóveis. Independentemente disso, o fato é que o Brasil está acordando para esse mercado. Então muitas pessoas não têm, né, conhecimento, não têm e carecem de informações. Então o papel do leiloeiro, da leiloeira, ele é muito importante para tirar dúvidas, né, aproximar as pessoas, valendo um destaque. O leiloeiro, ele não é o advogado da parte. Isso é muito importante de ser destacado. E o tema que você trouxe aqui, ele é muito atual. Porque ele faz a venda do imóvel, ele não deve fazer uma mistura de estações no sentido de se sentar na cadeira do advogado que representa o arrematante. Então são papéis distintos. O juiz, advogado, arrematante, leiloeiro, leiloeiro. Então cada um dentro das suas responsabilidades, com as suas metas, com os seus objetivos, com os seus, enfim, dentro da sua caixa de trabalho. Claro que as caixas se conversam, lógico, mas há que se delimitar esses papéis para não ter uma confusão. Por exemplo, muitas vezes o que você verifica, às vezes, são pessoas, ela precisa tirar uma dúvida, mas dependendo da dúvida, se ela não tem o conhecimento para obter isso, e às vezes ela precisa realmente de um profissional para representar os interesses dela.
Porque não dá para fazer muitas vezes a confusão de papéis entre leiloeiro e advogado. Esse é um ponto bem destacado que eu gosto aqui de enfatizar. Obrigado aí pela pergunta. Se ficou algum tópico, alguma coisa que você precisa saber, coloca aí, tá bom? Eu vou acompanhando. Obrigado pessoal que também está chegando, a Sônia, aqui, olha aqui o Valete também. Ele colocou aqui, arrematante. Legal, bacana. Sim, eu não sei, né, o Valete, se você já está há tempos no mercado, eu estou falando aqui com ele, mas é com todo mundo, né? Quanto tempo você está no mercado? Tem pessoas que já estão mais familiarizadas, outras nem tanto. Mas vamos em frente. Se ficou algum tópico, coloca aí, tá bom? Aí o Jordano, o Bruno, legal, também chegou. Obrigado aí. Espero que vocês estejam gostando da nossa live. Aliás, o nosso compromisso aqui é de fazer esses encontros com vocês semanais, né? Só que a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Nós vamos fazer às 7 horas da noite, às 19 horas. Hoje a gente começou às 19h30, mas nas próximas semanas aí, sempre às quintas-feiras, coloquem nas agendas de vocês, para vocês participarem, porque nós temos temas aí quentíssimos, temas de primeira grandeza, sabe? Temas muito palpitantes, como esse hoje, né? Esse é um tema, aliás, que nós já fizemos outros encontros, outras lives lá no próprio YouTube. E sempre existem indagações, né? Exemplos, casos práticos, perguntas, né? Palpitações aí que as pessoas trazem e nos enriquecem a todos os demais que aqui participam. Então, participem conosco. Lembrem, acessem o link lá da bio, coloquem o e-mail de vocês para que nós possamos ter esse canal de comunicação com vocês. E existe também, ali no link da bio, além de colocar o e-mail, se vocês quiserem entrar no canal do Telegram também, fica ali. É só clicar no link da bio que você pode adicionar e entrar no canal do Telegram. Legal, o live, Mendels aqui, live maravilhosa. Eu aqui agradeço aí, adoro Viva Leilão e Site Oz, obrigado. Nós aqui aí agradecemos o Daniel aqui na sequência, obrigado aqui. Ele fala, olha, quando há incapaz, o imóvel deve alcançar 80% da avaliação, senão a alienação será adiada. Pois é, sim, isso está previsto no Código de Processo Civil. Quando você tem a figura, né, do incapaz, o percentual mínimo do leilão ele precisa respeitar os 80%. Esse é um ponto, por exemplo, que ele tem que estar previsto no edital de leilão. O edital não pode estar equivocado nesse aspecto. Hoje, por exemplo, nós temos aí, como regra geral nos leilões, quando você não tem a presença de um incapaz, você tem aí a regra de 50% como autorizado para lance mínimo, que é o que está previsto no artigo 891 do Código de Processo Civil, né? Então, agora, essa não é uma regra absoluta, né? Você tem, por exemplo, juízes que às vezes eles colocam como referência, às vezes 60% ou 70%, mas se o juiz nada disser, e eu posso afirmar para vocês que a maioria dos juízes está seguindo essa referência de 50%, prevista lá no artigo 891, parágrafo único do CPC. Agora, se tiver incapaz, é o artigo 896, né, que fala dos 80% que precisa respeitar como referência mínima para o lance no leilão. Obrigado aí, Daniel, pelo comentário. Ele colocou aqui também 896 do CPC. O Adriano também chegou. Obrigado aí pela participação. Sabe que é um tópico interessante, inclusive, Daniel, que você me fez lembrar aqui. Que não sei se todo mundo sabe disso, mas hoje, né, a gente tem o Código de Processo Civil. Eu não sei se você é advogado, ou se não, você fica à vontade para compartilhar com a gente aí essa informação. Mas o fato é o seguinte, o Código de Processo Civil, né, de 2015, que ele ainda é relativamente recente, né, em termos de lei, mas ele foi o primeiro dispositivo de lei federal, digamos assim, que trouxe uma referência, né, para lance mínimo. Por quê? De 50% para que isso não seja considerado vil, porque antes a gente não tinha essa referência na lei. Era a jurisprudência que ia balizando o que é vil, o que não é, aqui pode ser 100%, aqui 70%, aqui 50%, e aí veio a lei e colocou, né, um ponto de finalização aí nesse aspecto, traz uma baliza, né, uma regra, uma diretriz aí para os juízes, isso facilita demais, diminui, né, o número de impugnações, de questionamentos, isso é muito saudável para o processo. E de uma maneira geral, não estou falando só na qualidade aqui de quem
curte leilões, de quem gosta, né, de quem quer transmitir conteúdo para vocês saírem seguros, né, enfim, de quem olha para o mercado imobiliário em geral, mas de quem quer entender o processo como algo solucionador de conflitos. Então a lei vem para solucionar um conflito. Na medida em que ela põe ali uma referência, ela tira as dúvidas, né? ela tira, né? Afasta espaços, diminui, enfim, os espaços aí para brigas, para desencontros. Então eu acho muito saudável isso, né? Eu penso particularmente dessa maneira. Aí espero que vocês, fico na torcida para vocês fazerem lances e aí conseguirem arrematar imóveis pelo menor valor possível, lógico. Quanto mais barato vocês conseguirem comprar, mais felizes vocês vão ficar, evidentemente. Agora, existem leilões que trazem competições, disputas, e os lances vão subindo. Existem imóveis que muitas vezes são extremamente bem localizados, possuem uma liquidez muito atrativa, e aí, naturalmente, este imóvel pode ter mais disputa do que os demais. Tá bom, meus caros? Vocês tiverem sugestões de temas aqui, fiquem à vontade para compartilhar conosco, tá? A gente já está aqui caminhando para o encerramento da live, então eu fico muito feliz mesmo com a participação de vocês todos. Eu espero que tenham curtido aí o nosso conteúdo, da nossa live, e que participem das nossas próximas, que serão sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Então, a todos e todas aqui, meu muitíssimo obrigado de coração. Encontro vocês aí na próxima semana. Lembrem de se inscrever no nosso site lá. É só clicar no link da bio que você coloca o e-mail e vai receber os nossos convites aí para ficar até mais próximos, se lembrarem, porque sei que muitos de vocês aqui certamente têm compromissos, recebem muitos avisos, comunicados, mensagens, estão nesse universo todo aí, né, de conhecimento, nesse universo todo de informações que acabam pulando aí nas telas, né? E a gente espera que vocês também recebam as nossas. E o Gama Leilões fez aqui um agradecimento, obrigado pela disponibilidade, pelo conteúdo. Imagina, eu que agradeço a vocês aqui, espero que façam excelentes negócios, que possamos estar aqui sempre próximos. Obrigado mesmo, o Carlos aqui, nos congratulou, parabéns, uma ótima aula, obrigado você, a Lica também mandou, a Ian DVD Gama também, muito obrigado pessoal, live nota 1000, eu que digo, live nota 1000 para vocês todos, muito legal. Georgia Rosato, Georgia, que legal, Georgia excepcional advogada, excelente, super qualificada no ambiente dos leilões, obrigado aí pela participação, obrigado a todos de coração, que vocês estejam todos protegidos, todos vocês, família, enfim, amigos, parentes, todos muito bem de saúde, e vamos aos ótimos negócios, tá bom? A todos muito sucesso, encontro com vocês na próxima quinta-feira às 19 horas, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos aí, de coração. Um abração, valeu pessoal, obrigado, até!